Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Você está aqui com Felipe Jacob, engenheiro mecânico, calculista e projetista de estruturas metálicas. E hoje nós vamos falar aqui a respeito do cálculo de algumas propriedades geométricas que o pessoal tem uma certa dificuldade de encontrar aí nas tabelas. Estamos falando de propriedades da torção. Nessa aula especificamente nós vamos falar a respeito da inércia à torção ou inércia torsional, tá? Ou constante de Saint-Venant, também podemos dizer assim, tá? Se você se interessa pelo assunto, então, continua comigo, se inscreve aí no canal e vamos em frente aqui nesse conteúdo, tá? Então vamos lá. Inércia à torção, alguns dizem J ou IT, né? Para designar a inércia à torção. Onde que a gente usa esse cálculo? Especificamente quando nós estamos calculando barras comprimidas, quando nós vamos calcular a carga crítica de flambagem por torção, ou NEZ, nós utilizamos então a inércia à torção. E também quando nós estamos calculando barras flexionadas, especificamente no estado limite flambagem lateral com torção, ou FLT, nós usamos a inércia à torção, ou J ou IT, para poder calcular o lambda P da peça, tá? Para determinar quando a peça ela sairia de um regime de flambagem, entraria, na verdade, num regime de flambagem inelástica, e também usamos essa propriedade para calcular o MCR, que é o momento crítico de flambagem, onde nós estaríamos, então, fazendo o cálculo para quando a peça fosse esbelta. Bom, tudo isso é explicado em outras aulas, tem uma aula aqui de barras comprimidas, calculando uma coluna, para você entender o processo todo. O objetivo dessa aula não é esse, tá? Ensinar a calcular compressão nem nada, é ensinar você a calcular aí barras, na verdade, as propriedades geométricas, e especificamente a propriedade geométrica inércia à torção, tá bom? Para você saber de onde eu tirei esse material, eu tirei esse material daqui. São dois materiais, na verdade, tá? Existe um material que está disponível gratuitamente na internet, que é esse Torsional Section Properties of Steel Shapes, tá? Ele é do CISC, o Canadian Institute of Steel Construction, de 2002. É um material que bastante gente até teve acesso a ele. Aqui fala não só da inércia à torção, que vai ser o tema desse vídeo, mas fala também constante de empenamento, que é o CW, né? Também outra propriedade bastante procurada e pouco encontrada. Eu vou fazer um vídeo posterior. Para esse aqui não ficar muito longo, esse aqui eu vou focar na inércia à torção. Fala também sobre centro de cisalhamento, né? O centro de torção. Vai falar de outras propriedades aqui, mas para nós aqui vai interessar a inércia à torção. Vou deixar o link desse material para você baixar aí, caso você tenha interesse, tá? E também tem aqui disponível também outro material. Cadê o material? Tá aqui. Tá aqui meus PDFs aqui, que é a norma brasileira NBR 6355, tá? Onde ela tem algumas propriedades, formulários de propriedades aqui de perfis formados a frio, tá? Então ele tem uma série de formulários aqui. A gente vai só usar ele como referência para poder fazer uma verificação ou outra, tá bom? Vamos lá então, vamos passar então para o nosso material. Deixa eu colocar aqui na apresentação e nós vamos aqui já começar, tá bom? Então, vamos lá. Inércia torção para seções abertas segundo esse manual. Então, vamos já começar aqui a nossa posição. Então, como funciona? Na verdade, gente, esse tipo de propriedade geométrica, existem várias formas de calcular. Algumas formas mais genéricas, que envolvem aí cálculo numérico, cálculo integral, cálculo diferencial, e que, para as finalidades do dia a dia, talvez seja um pouco demais, né? Para você desenvolver um software ou um programa computacional, né, que vá fazer o cálculo mais exato, talvez sirva, mas para o cálculo diário, para você encontrar propriedade ali no seu dia a dia, a gente nos interessa muito mais fórmulas um pouco mais simples. E uma fórmula bem simples para se encontrar aqui, inércia para seções abertas, inércia torção para seções abertas, é essa formulinha proposta aqui por Galambos, tá? Então tá lá, tá na literatura que eu marquei para vocês, tá? Theodor Galambos, em sua literatura em 1968, ele diz então que a inércia torção ela é aproximadamente a somatório de bt ao quadrado sobre 3. O que seria o b, o que seria o t e o 3? Bom, somatório de bt ao quadrado sobre 3, o b seriam as larguras dos elementos. Então nós temos aqui a largura da mesa,
nós temos aqui a largura da, que nós chamamos aqui de alma, né? Só que observe que eu estou partindo aqui a partir dessas linhas neutras, tá? Então, a partir do centro, como se o meu perfil fosse formado por linhas, como se esse perfil aqui não tivesse espessura, mas ele tivesse somente formado pelas linhas que formam as linhas neutras do elemento. Então, seria a distância aqui das linhas neutras. Esse aqui seria o meu B2, esse aqui seria o meu B1, e o T seriam as espessuras, tá? Então, eu teria a espessura T1 e teria aqui a espessura T2. Ao fazer essa continha aqui, somar todos os B multiplicado pelo T ao cubo e dividir tudo por 3, eu encontro então a inércia à torção. Vamos ver um exemplo, fica mais fácil. Tenho aqui um perfil com 133 de mesa, altura de 207, espessura de alma 5,8, espessura de mesa 8,4. Esse perfil aqui, ele é equivalente ao perfil W200 por 26,6, tá? Então, se você pegar uma tabela de bitolas da Gerdau, você vai ver que ele tem aproximadamente essas, né, ele tem as mesmas medidas, só que acontece aqui não está sendo contabilizado os raios de curvatura, ou seja, os raios de solidarização da mesa com a alma, isso está sendo negligenciado nesse cálculo de propósito, tá? Até porque a ideia é fazer uma forma simples de cálculo e depois nós vamos calcular, nós vamos comparar para ver se o resultado deu muito fora do esperado. Então aqui, ó, aplicando a formulinha, nós temos, ó, somatório de BF vezes TF ao cubo. Então o BF é 13,3 e eu tenho duas vezes a mesa, né? Eu tenho um 13,3 aqui, um 13,3 aqui. Então duas vezes a mesa de 13,3 vezes a espessura de 0,84. Eu estou usando as cotas tudo em centímetro para fazer o cálculo, tá? 0,84 ao cubo. Então, ó, somatório de BF vezes TF ao cubo. Então, somei duas vezes BF TF ao cubo, me deu 15,77 aqui. Este valor aqui equivale ao somatório BF TF ao cubo. Depois eu somo, então, os elementos BW, TW ao cubo. Então, o W, ele vem de web, né? Então, a gente costuma usar para designar alma ou elementos verticais. Web, em inglês, equivale a painel. Painel, o pessoal traduz como teia também, mas é painel. É, na verdade, um painel, uma parte plana que se faz várias marcações, forma-se então um quadriculado, ali é um painel. O painel, para eles lá, é o equivalente ao que nós chamamos aqui de alma. Então, BW, TW seria o 20,7, que é a altura total do perfil, menos a duas vezes, ó, a 0,84 sobre 2, ou seja, menos esse tantinho, menos esse tantinho, que é metade das mesas, né? Poderia simplesmente fazer a altura menos a espessura, só que ficaria mais chato de explicar aqui, fica mais fácil de você visualizar que a altura total, menos metade dessa espessura, menos metade dessa espessura. Então, metade da espessura vezes 2 equivale à própria espessura, né? Vezes a altura, vezes a espessura de 0,58 ao cubo, então nós temos 3,87. Fazendo a continha, então, nós temos que a inércia, a torção desse perfil, equivale a BT ao cubo sobre 3, a 15,77, que é a somatória das mesas, 3,87, que seria o somatório aqui da alma, né? Dividido por 3, dá 6,55 centímetro a quarta. Bom, beleza. Então, até aqui tudo bem, você já entendeu, né? Será que nós estamos aqui com essa propriedade, como é que isso seria numa tabela, tá? Então, se você vier aqui, por exemplo, pesquisar aqui tabela de bitolas da Gerdau, e você fizer uma pesquisa rápida, entrar aqui em qualquer um dos materiais que vai aparecer, inclusive no meu site tem também, você vai ver que nós temos aqui, então, o perfil W200 por 26,6, tá? W200 por 26,6 está aqui, ele tem exatamente as mesmas medidas, ó, a altura de 207, 133 de mesa, 5,8 de alma, 8,4 de espessura de mesa, e lá na frente você vai observar aqui, ó, 7,65 de inércia à torção. Mas Felipe, o seu cálculo deu 6,55. Por que tá diferente? Porque, primeiro, esse é um método simplificado, e segundo, não há a consideração dos raios de curvatura aqui, dos raios de solidarização dos elementos. Então vai dar uma diferença mesmo, tá bom? Isso é normal. Felipe, faz diferença? Isso vai atrapalhar meu cálculo? A diferença é muito grande? Vamos ver? Vamos comparar aqui para ver, para você até ficar tranquilo, tá? Então,
Eu estou fazendo um comparativo aqui, primeiro, considerando lá no cálculo da compressão, nós temos o cálculo do NEZ, que é a carga crítica elástica de flambagem por torção. Tá? A carga onde o perfil tenderia à instabilidade por torção quando submetido a uma compressão pura. Se você não entende o que eu estou falando aqui, eu vou colocar um card, vou colocar na descrição também, uma aula onde eu ensino a calcular um pilar a compressão pura, e ali você vai entender passo a passo tudo que eu estou usando aqui, tá? Mas isso aqui é só um comparativo. Para quem já sabe calcular flexão e compressão, é só para você ter uma ideia de se você está muito longe ou muito perto do cálculo tabelado. Então, usando essas propriedades aqui, nós temos então o π quadrado, o E, módulo de elasticidade, CW. Isso aqui é constante de empenamento. Como eu falei, para o nosso cálculo agora, nós não vamos mexer na constante de empenamento, então eu vou usar o tabelado para as duas, para a comparação dos dois casos, tá? O que vai mudar aqui vai ser a componente inércia torção, que vai entrar aqui no segundo membro aqui, tá? E aqui eu estou considerando um comprimento de flambagem aqui, a torção de 300 centímetros, poderia ser qualquer um, tá? Na verdade não ia fazer diferença, ou ia fazer muito pouca diferença no final das contas. Esse aqui é pelo IT tabelado, ou seja, considerando o IT tabelado, ele me daria uma carga crítica de flambagem de 1516, ou seja, uma carga razoável, e pelo IT calculado, ou seja, pelo que nós acabamos de calcular, que é 6,55, daria uma carga crítica de flambagem de 1417, ou seja, pela inércia torção calculado, eu estou sendo mais conservador, porque ele está me dando uma carga de crítica de compressão por torção, na verdade, né? De compressão por torção menor do que ele me daria pelo tabelado, e a minha diferença é 6,5%. Então, para o cálculo manual, uma aproximação razoável. Felipe, vai dar muita diferença na carga final admissível? Não, porque esse valor ainda tem que ser normalizado, tem que entrar ali na curva de flambagem do lambda zero. Depois do lambda zero você tem que ajustar ainda para encontrar o fator Ki, e do fator Ki tem que aplicar ainda na fórmula de compressão pura. No final das contas, o resultado final é insignificante praticamente. Dá uma diferença, mas não é uma diferença que você precisa ficar preocupado, tá? Só para você ficar tranquilo com relação a isso. É diferente, sim, não é o mesmo resultado que você vai encontrar na tabela, mas é uma diferença aceitável, dada a facilidade de cálculo, uma fórmula bem simples resolve o problema, tá? Se você fosse fazer um comparativo com o FLT, nós teríamos aqui então, comparando com o FLT, comparando aqui com o FLT, nós teríamos o cálculo do beta 1, a inércia torção entra no cálculo do beta 1 e ela entra também no cálculo do lambda R. Eu falei lambda P lá no começo, né? É lambda R, na verdade, ela vai entrar no cálculo do lambda R, que é justamente o ponto de transição entre a esbeltez que determina uma flambagem inelástica e a esbeltez que determina uma flambagem elástica, ou seja, que determina essa peça semicompacta ou compacta, ou esbelta, perdão, tá? De novo, flexão, também tem aulas de flexão aqui no curso, vou botar na descrição. O objetivo não é ensinar isso, aqui é só fazer um comparativo. Ele vai entrar aqui também na inércia torção no cálculo do lambda R, ele vai entrar duas vezes, tá? Então ele vai entrar no beta 1 e o beta 1 por sua vez entra no cálculo do lambda R, tá? E por sua vez também entra aqui no cálculo do lambda R diretamente. Pelo IT tabelado, ok? O lambda R seria 133,04 e pelo IT calculado seria 128,87. De novo, eu estou com um valor pelo calculado mais conservador e, consequentemente, né, eu posso ficar tranquilo com relação a isso. Até porque a própria inércia torsional tabelado ser maior e o meu calculado ser menor já indica que nesse caso específico, já indica que eu estou sempre a uma diferença, só que a favor da segurança, no caso aqui das barras flexionadas. Eu estou com uma diferença muito pequena também. De novo, o meu limite se torna menor do que o limite tabelado. O melhor é o quê? Melhor é usar o limite tabelado? Sim, mas eu estou te mostrando um método para você calcular a inércia torção de qualquer seção, tá? Então você poderia usar esse método sabendo aí onde você está se enquadrando, tá bom? Vamos ver aqui, ó, exemplo 2, usando o exemplo 2 para calcular aqui um perfil, um U laminado, tá? Ele é um U laminado 254, 69,6, 9,63 de espessura de alma e 11,1. Isso aqui seria equivalente ao I de 10 polegadas,
se não me engano, na segunda alma, acho que é na segunda alma, tá? E de 10 polegadas na segunda alma. A segunda ou primeira alma agora, não tenho certeza. Bom, enfim, é um desses dois. É importante que aqui a mesa dele é de 9,63. Fazendo o mesmo processo, ó, BFTF ao cubo, então vai dar 2 vezes 6,96, que é a mesa, vezes 1,11, que é a espessura média aqui da nossa mesa, ao cubo dá 19,4. E agora a altura do perfil menos a região da linha neutra, então 25,54 menos 2 vezes a espessura da mesa, dividido por 2 dá 0,963 ao cubo, a 21,7, tá? É isso aqui. E aí nós temos então, calculando a inércia à torção, só somar os dois elementos, dividir por 3 dá 13,58. Ah, Felipe, será que está longe, está perto? Eu não encontrei tabela para verificar isso aqui, como é que eu faço? Então você vai fazer o seguinte, como referência eu vou usar aqui o programa Visual Metal, tá? Então Visual Metal é um programa que tem essas propriedades. Eu já estou até com ele aberto aqui, ó. Então aqui, ó, o perfil U laminado de 10 polegadas, o TW de 9,63, a largura da mesa 69,6, aqui o TF dele, que é a espessura da alma da mesa do perfil 11,1, tá? E aqui o TW dele 9,63, e aqui ele já trouxe tabelado 15,4, 15,4. De novo, isso aqui provavelmente veio ou de algum processo computacional interno do Visual Metal ou de alguma tabela que leve em consideração isso. Tem várias tabelas, tá? O próprio Instituto Canadense de Construção Metálica tem um livro muito bom, né, que é um livro só de tabelas e provavelmente isso aqui veio de lá, ou veio de um material similar. Então nós estamos aqui com essa propriedade. A IT aqui 15,4. Felipe, mas o nosso calculado deu menor. Mesma coisa, né, gente? Mesma coisa do outro, que a gente tinha visto, que é 13,58 para 15,64, dá uma pequena diferença a favor da segurança, tá bom? Então não se preocupe com relação a isso. Então, esse processo aqui você pode usar para qualquer seção aberta. Por exemplo, um perfil enrijecido, tá? De parede fina aqui, um perfil enrijecido de 150, 60, 20 na 265. Mesmo processo, ó. O BF vezes TF ao cubo vai dar 2 vezes a mesa. Então aqui eu estou colocando a mesa 60 milímetros menos as linhas neutras aqui, ó, seria metade de 0,265 para cá, metade de 0,265 para cá, para pegar na linha neutra. Então 6 menos 0,265, 2 vezes a metade da ele mesmo, vezes a própria espessura ao cubo da 0,213. E aqui o BWTW ao cubo seria o elemento vertical. Então 15 que é a altura, menos uma vez a espessura, que é a mesma coisa que menos 2 vezes metade da espessura, mais 2 vezes os elementos verticais dos enrijecedores aqui, 2 vezes 2, que é 20 milímetros o elemento, menos 0,265 sobre 2. Aqui no caso, aqui de cima eu só tiro metade e aqui de baixo eu só tiro metade, tá? Então nós temos aqui multiplicado por 0,265 ao cubo, 0,3437. Basta somar os dois, dividir por 3, dá 0,186. Como é que eu checo isso? Eu checo isso, bom, eu tenho várias formas de checar, mas eu tenho aqui o MCalc Perfis, que é um software da Stable. Você pode usar outro programa, por exemplo, o Jim Perfil também vai fazer o mesmo processo para você. Aqui eu tenho 150, 60 por 20 por 265. Se eu puxar as propriedades geométricas dele aqui, ele vai me trazer 0,186 centímetro a quarto, exatamente o que a gente encontrou, 0,186. Ele usou o mesmo processo que a gente para poder fazer o cálculo, tá? Então é isso. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Você pode usar isso para qualquer tipo de perfil, não precisa, qualquer seção aberta que você quiser calcular a inércia à torção, você consegue com esse processo, tá bom? Bom, vamos lá. E se a seção for fechada? Bom, seção fechada de parede fina, inércia à torção, então vai ser o quê? 4 vezes a zero quadrado dividido pela, não se assuste, dividido pela integral de ds sobre t, variando de 0 até a s. Bom, em outras palavras, essa integral é a mesma coisa que dizer o seguinte, ó, 4 vezes a zero quadrado vezes t dividido pelo somatório de Belin. O que é o somatório de Belin? É o perímetro daquela linha que está aqui no meio, ó, tá vendo? Aquela linha que pega bem na alma do perfil, bem no meio aqui, ó, bem no meio do perfil, por exemplo, aqui, ó, tá? Seria o somatório dos comprimentos dessas linhas vermelhinhas aqui que passam no meio do perfil. É isso, né? Então, basicamente isso aqui. Então, ó,
O que é o A0? O A0 seria a área encapsulada, ou seja, a área interna aqui, ó, tá? A área interna aqui seria, então, o nosso A0. Então, A0 vai dar 10 menos... Bom, aqui no caso, né? Eu peguei a área interna, fiz o cálculo 10 menos 2 vezes a espessura, vezes 5 menos 2 vezes 0,265, tal. Essa aqui é a área interna, 42,33, tá? A integral variando de 0 a S, ds sobre t, é o somatório de todas as linhas internas aqui, então é 2 vezes a altura menos a espessura, mais 2 vezes a largura menos a espessura, tudo isso dividido pela espessura dá 109,21. Então aqui eu estou aplicando essa formulação aqui, tá? Essa formulação que seria o A0 ao quadrado dividido pela integral ds sobre t. Mesma coisa que você fazer isso aqui, tá? Pegar, somar o perímetro e multiplicar por t aqui. Tanto faz, dá na mesma, tá? Se você pegar isso daqui, ó, o resultado que der aqui em cima, colocar aqui embaixo e depois multiplicar por t aqui em cima, vai dar o mesmo resultado. 65,63 centímetro a quarta. Também está naquela mesma condição, você está com um valor mais conservador do que se você estivesse fazendo por um cálculo mais preciso, considerando aí os raios de curvatura. Aqui fazendo o cálculo pelo AutoCAD, é uma outra alternativa, eu fiz o seguinte, eu desenhei o perfil que eu queria, que é um 150 por 3, por 265, perdão, e eu rachurei aqui internamente e tirei a área. Então a área, eu consigo aqui, ó, a área pelo AutoCAD, 42,27, tá? E aí eu desenhei uma linha aqui bem no meio, nós temos aqui então o perímetro dela, 28,25. Então se eu pego 4 vezes a área interna ao quadrado, divido por perímetro, dividido pela espessura, 66,70, um pouquinho diferente do meu cálculo anterior. Meu cálculo anterior provavelmente está aqui com alguns arredondamentos presentes aqui no cálculo, aqui está mais preciso um pouquinho, tá bom? Então também você pode usar esse processo. Dá para usar o mesmo processo para tubo redondo, dá? Na verdade, para tubo redondo você tem um processo um pouquinho mais preciso, mais direto, tá? Na verdade, a inércia torção de uma seção circular, ela é Ix mais Y, inércia em torno de X mais inércia em torno de Y. Que para um tubo redondo é a mesma coisa que multiplicar por 2 a inércia, tá? Então nós temos o primeiro método apresentado pelo manual que eu mostrei para vocês do Instituto Canadense, que é basicamente a aplicação dessa fórmula aqui, tá? Pi d a quarta menos d menos 2t, tal, sobre, vezes pi sobre 32, vai dar direto, então, a inércia polar ou a inércia torsional de um tubo redondo, 343,20. No método 2 seria encontrar, então, a inércia polar, que basicamente consta de você pegar alguns manuais de resistência materiais. Nós temos aqui alguns, por exemplo, Fórmulas for Stress and Strain, nos dá que a inércia a inércia em x e inércia em torno de y de um perfil circular é π raio externo a quarta menos raio interno a quarta sobre 4. Fazendo essa conta, eu encontro 171,59. Como a inércia polar ou a inércia torsional é duas vezes a inércia ou ix mais y, que no caso são iguais, basta pegar isso aqui e multiplicar por 2, então eu vou encontrar o mesmo resultado, 343,20 centímetro a quarta, que eu encontrei aqui direto pela fórmula. A outra fórmula um pouquinho mais rápido é quando você tem um tubo de parede fina, você pode aproximar a inércia, dizendo que a inércia é πr ao cubo t. Basta isso, tá? πr ao cubo t. Você pega já a inércia direto. Lógico que é uma inércia aproximada, para a parede fina a diferença vai ser muito pequena. Então eu faço esse cálculo aqui, ó, π vezes r, que é metade do diâmetro ao cubo t, vai dar 181 centímetros a quarta, tá? E aí multiplicando por 2, 362 centímetros a quarta. De novo, aqui no caso dá uma diferença um pouquinho, né, menos a favor da segurança. Uma diferença pequena, tá? Mas é uma diferença. Então vale a pena, se você quiser calcular manualmente. Para um cálculo rápido, isso aqui, PR ao cubo T já vale 181 centímetros a quarta, multiplica por 2, 362, a diferença é muito pequena. Não acho que vale a pena você ficar preocupado por causa disso, tá bom? E por fim, tirando a prova real aqui, mesma coisa, nós temos aqui pelo método original, pelo método, na verdade, que é demonstrado aqui, mesmo que eu fiz o tubo quadrado, será que o tubo redondo vai fazer a mesma coisa? De novo, aquela metodologia para o tubo quadrado, uma metodologia simplificada, adaptada, vai valer para tubo quadrado retangular,
mas ela tem uma boa aproximação também no tubo redondo. Então nós vamos fazer aqui a mesma coisa. Então eu encontro a área rachurada, dá 117,85, encontro o perímetro interno, que vai me dar 39,19. Eu faço a continha agora pelo segundo método. 4 vezes A0, que é a área interna, T sobre o perímetro completo aqui, vai dar 319 centímetros a quarta. Ah, Felipe, mas aqui deu vários resultados diferentes, qual que é o mais certo? Bom, o mais certo, matematicamente, analiticamente, é o 343,20, porque ele parte da inércia precisa de um tubo redondo e o valor matemático mais aproximado, mais correto para uma seção como um tubo que tem a simetria radial. Vai dar perfeito, 343,20. Mas o método aproximado vai dar um pouquinho maior, e outro método aproximado, que é o método anterior, vai dar um pouquinho menor. Ambos aceitáveis para cálculo assim, não para alguma coisa não tão crítica, dá para você fazer o cálculo aproximado, se você quiser fazer algum cálculo mais rápido, não tem tabela imediatamente disponível, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado. A aula ficou maior do que eu imaginava, 26 minutos para explicar uma propriedade geométrica. Mas tá bom, espero que isso seja útil para você que estava procurando por esse tipo de material. E se você gosta desse assunto, convido você a clicar aí no primeiro link da descrição, conhecer o meu treinamento completo de cálculo e projeto de estruturas metálicas. Eu tenho lá dezenas, centenas de horas aulas, dezenas de exemplos, cálculo manual, cálculo com software gratuito, cálculo com CIP 3D, cálculo com MCalc 3D, cálculo com Mastan 2, tem cálculo de galpão, tem cálculo de posto de gasolina, tem tudo completinho, tem parte teórica, tem cálculo de ligações, tem planilha, enfim, é o curso mais completo, pode ter certeza, a oferta mais completa que você vai encontrar no mercado nacional a respeito desse assunto. O acesso é vitalício, você tem suporte a dúvidas também via WhatsApp, tem um grupo de alunos que todo mundo se colabora ali, e material sempre crescendo, sempre agregando valor aí para o seu conhecimento e sempre trazendo novos exemplos e novos temas para serem tratados, tá bom? Dá uma olhada no link da descrição, sempre tem turma nova aberta. Você também não precisa esperar uma turma para você se matricular, você pode entrar a qualquer momento e todos os meus alunos podem participar de todas as turmas ao vivo que eu faço. Você vai ver, pode ter certeza, se você quiser realmente aprender, tiver dedicação, você tem um material de excelente qualidade ali, né, no meu curso, tá bom? Eu fico por aqui, grande abraço e até a próxima.